Olá, povo santo, regenerado de Deus. Deus te abençoe nesse momento especial de estudo agora da palavra dele. Eu sou Genilson, pastor Genilson. Estou aqui na nossa nona aula de módulo avançado do CTB, falando sobre salvação, falando sobre teologia básica da salvação. E se você está nessa maratona aqui comigo, que é melhor do que algumas maratonas de séries, né? Eu louvo a Deus por sua vida, porque eu sei que tudo isso vai servir de crescimento para você, de maturidade para você, de conhecimento para a tua vida. Então fico muito feliz por estar aqui mais uma vez, né, nessa aula sobre salvação, já na nossa reta final. Hoje é a nossa penúltima aula. Semana que vem a gente encerra, né, mas eu estou muito feliz. E eu quero caminhar com vocês, trabalhando alguns assuntos para o dia de hoje, ok? Então, a semana passada nós falamos sobre regeneração, né, sobre o novo nascimento. Espero que eu tenha sido claro para você, tenha sido bem objetivo para vocês e bem prático para vocês. Espero que o momento de reflexão e aplicação também sirva de base para vocês e de práticas para nossas vidas, né? E a minha proposta hoje é a gente falar sobre justificação e sobre adoção. Falei a semana passada que a gente ia falar sobre regeneração, sobre justificação e de uma forma um pouco resumida aí a ideia de adoção. Lembrando que os resultados da salvação tem muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui. Na verdade, muitas outras coisas a gente já falou durante as aulas até agora, né? Como por exemplo o perdão de Deus, né? E tantas outras coisas. Mas a gente vai focar nesses três tópicos aí, tá bom? Que são assuntos doutrinários importantes para a gente. E a gente já falou sobre regeneração e hoje a gente vai começar falando sobre justificação e terminando então com adoção, tá bom? Então vamos adiante. Ok, justificação. Eu trago aí, né, uma imagem e eu queria que você pudesse prestar atenção nessa imagem, né? O que é que representa essa imagem aí? Né? Parece uma balança, né, ali de precisão, uma balança usada nos tribunais, né, representando a justiça. Nós temos ali um martelo, uma bancada. Então tudo indica que aquilo ali é um ambiente de tribunal, né, onde existe o juiz ali, provavelmente existe réus, né, existem testemunhas e existe o advogado, existe o acusador, mas é muito interessante a gente poder colocar essas imagens, porque essas imagens vão fortalecer o entendimento sobre o assunto, porque justificação tem tudo a ver com o ambiente jurídico, né, com o ambiente de um tribunal, né? A palavra justificação ela está dentro de um conjunto de termos jurídicos, né, com termos que envolvem a questão da lei, né, e da não prática da lei e da consequência dessa não prática. E eu queria, né, que a gente pudesse refletir então essa imagem aí. E a gente começa falando sobre justificação, a justiça de Cristo imputada no cristão, né? O que é que significa isso? Isso é justificação. Jesus, sendo justo, imputa sua justiça sobre os seus filhos, né? Sobre os seus discípulos. E a gente vai trabalhar um pouco nisso aí. Então vamos para uma introdução aqui, né? Com base na obra propiciatória realizada por Cristo na cruz. E a gente já conversou sobre propiciação na primeira aula. Se você não sabe o que é obra propiciatória, então volta lá na primeira aula que você vai ver o que é que significa propiciação. E essa obra de Cristo na cruz, né, o caráter de Deus que foi ofendido por nosso pecado, todos nós somos pecadores, e os nossos pecados ofendeu a Deus, né? Nosso pecado não só nos afastou de Deus, mas trouxe ofensa para Deus, porque Deus é um Deus santo. E se a gente quer se relacionar com Deus, a gente precisa resolver a equação, né, dos nossos pecados. Porém, a gente vai entender que, mediante essa obra redentora de Cristo na cruz, propiciatória, né,
O caráter de Deus, que for ofendido por nossos pecados, foi satisfeito. E ele agora, Deus, né, está livre para comunicar a justiça de Cristo a todos que recebem o seu Filho como Salvador. Então, Deus, por ser justo, ele estava a ponto de exercer um juízo, uma justiça contra todos aqueles que se rebelaram contra ele, com todos aqueles que são pecadores. Mas Cristo se coloca numa situação de pagador da dívida desses pecadores, e mediante a isso, Jesus ele tira de Deus esse ímpeto de executar a sua justiça, porque agora ele não precisa fazer mais isso, porque a sua justiça foi satisfatória e foi satisfeita mediante a obra de Jesus na cruz. Né? Então, a reforma protestante, por exemplo, aí, no século VI, ele vai afirmar duas grandes verdades a respeito da justificação. A primeira verdade é que justificação é uma obra exclusiva de Deus. E mais uma vez falando, tudo é graça, gente. Tudo vem pela graça. E a justificação é um ato de graça de Deus, pela qual ele comunica irrevogavelmente a justiça de Cristo para todos aquele que crê em Cristo. Basta a gente acreditar em Jesus, e quando a gente fala acreditar, né, obviamente não acreditar apenas intelectual, mas João 1,12 fala todos aqueles que creram e receberam. Acreditar em Jesus é estar ligado em Jesus, é continuar ligado em Jesus. Acreditar em Jesus é receber Jesus nas nossas vidas, de forma que as nossas vidas passam, a nossa vida passa a ser agora pertencente a esse Jesus. Então, quando isso acontece, né, Deus vai comunicar essa justiça de Cristo para essa pessoa, para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, a Reforma Protestante afirmou isso, não só isso, mas também reafirmou que a justiça de Cristo ela é concebida pelo indivíduo no instante da salvação, do ato da salvação, e isso acontece exclusivamente pela fé. A gente lembra que antes da Reforma existe a questão doutrinária, dogmática da Igreja Católica, que colocava a santificação, né, o herdar o reino de Deus como vários requisitos para isso acontecer. Né? Então a justiça de Deus ela viria para a pessoa mediante o cumprimento dos requisitos da igreja, mediante o cumprimento de pagamento de indulgências, mediante a prática de algumas obras que eram praticadas. Porém a reforma vem rever as escrituras, né, os reformadores, e basicamente aqui o livro de Romanos é um livro muito forte que vai trazer essa questão de que a justiça de Deus ela vem para o homem mediante a fé em Cristo Jesus, ok? Então aqui a título de introdução a gente trabalha esses conceitos, né, sobre justificação, ok? Então, vamos definir justificação. Se a gente fosse dar uma definição de justificação, uma definição que eu trago a nível de conhecimento e a nível até de material para que você possa ter, é essa aqui. Né? Justificação é um ato judicial, né? Algo que acontece, é um ato judicial declarativo de Deus, mediante a qual aquele que deposita sua confiança em Cristo é declarado justo aos seus olhos. Essa pessoa não é só declarada justo, essa pessoa não é só livre de toda culpa e punição, mas também essa pessoa se torna receptora de toda graça divina. A justificação diz respeito à nossa posição perante Deus judicialmente, não ao nosso estado de vida moral e espiritual. Obviamente, nós somos justificados, porém nós não somos justos como Jesus é justo. Nós somos justificados, mas nós continuamos ainda cometendo pecados que já foram pagos por Jesus. Então, nesse sentido, a justiça não tem uma relação moral e ética para conosco, mas tem uma relação dessa declaração, desse ato declarativo de Deus,
de nos declarar, por conta de Jesus, justos, né? Justos. Então, na justificação, Deus apenas declara que não pode mais condenar o pecador e o restaura a sua graça, né? Imagina você num tribunal algemado e você é um criminoso sendo acusado de crimes terríveis. E a sua sentença seria a morte, uma morte cruel. E nesse julgamento, Deus ele é o juiz, e como juiz ele é o justo juiz, e Deus está preste a te condenar, a dar a sentença da morte, né? A penalidade da morte. Mas antes de Deus bater o martelo, Jesus se levanta e ele se coloca diante do juiz e diante do acusado, e ele diz: pode pagar o preço, pode pagar a pena em mim. E ele se coloca no nosso lugar. Então tudo aquilo que viria contra o acusador vem contra Jesus. E Jesus, quando ele paga a pena, que é a pena da morte, então o juiz necessariamente e obrigatoriamente ele tem que declarar que a pena daquela pessoa foi transferida para essa outra pessoa, no caso Cristo, e agora ele não pode mais ser acusado de nada. Ou seja, diante do tribunal, diante das leis, diante da sociedade, essa pessoa agora ela é justa, porque alguém já pagou a pena por ele. Por isso que a palavra justificação ela é um termo jurídico, é um termo que remota à questão do tribunal, porque é um ato judicial onde Deus nos declara justo. No momento da nossa conversão, Deus olha para nós, ele enxerga o sangue de Jesus derramado, e diante desse sangue derramado, ele entende que a pena foi paga, o preço foi pago. Então, ele nos declara justos diante dele e diante de todos. Amém? Qual é a base, então, da justificação? Pelo estudo bíblico, nós consideramos pacífico o fato de que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Isso aí, né, a gente já conversou muito sobre isso. Gênesis capítulo 3, versículo 11, né, lá em Gênesis a gente já vê já essa afirmativa. Gênesis 3, 11. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente, não é Gênesis, é Gálatas. Perdão. Gálatas, eu estou estranho agora. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Paulo vai falar exatamente isso. Paulo vai dizer: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então, nenhum de nós, por mais que bonzinhos que sejamos, por mais que consigamos obedecer os 10 mandamentos ou coisa parecida, ninguém pode ser declarado justo por conta de obras, de boas práticas, mas somente diante da fé em Cristo Jesus. Isso é um ponto pacífico, né? Então, qual é a origem então da justiça? A origem da justiça, a justiça foi planejada por Deus, né? Então, Romanos capítulo 8, versículo 30 até o 33 diz o seguinte. Romanos 8, 30 ao 33. Olha que texto lindo, né? E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e os que justificou também glorificou, se referindo a Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, a origem da justiça está na pessoa de Deus, do nosso Pai Celestial. Outro ponto. Qual é a base da justiça? Qual é a base da justificação? Então, a justificação foi providenciada mediante ao sangue de Cristo.
Romanos, capítulo 3, eu vou ler esses textos aqui que eu acho muito importante. Romanos 3, 24 até o 26 diz o seguinte: sendo justificado gratuitamente por sua graça, não por obras, né, como a gente já viu, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto aqui traz um monte de elemento que a gente trabalhou aqui nessa matéria. Vou repetir: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como um sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, mostrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. Mas, versículo 26, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador diante daquele que tem fé em Jesus. Então a base da justificação é o sangue de Jesus que foi derramado e que foi satisfeito a justiça de Deus perante a lei que foi quebrada. O instrumento da justificação, a justificação procura a fé. Né? Romanos 3, 28, né, vai falar exatamente sobre isso, né, quando ele diz aqui que, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Isso aqui é ponto pacífico, como eu falei, isso aqui serviu de base forte para os reformadores, para a reforma protestante. Então, o instrumento da justificação é a fé, somente a fé, e não as obras, e não a prática da lei, mas a fé em Cristo Jesus. A essência da justificação é a graça de Deus, né? A graça nos sustenta em todos os aspectos, inclusive na justificação. Né? O princípio divino para a execução da justiça de Deus, né, é a graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24, eu acabei de ler, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o agente da justificação é o Espírito Santo, né, que é o poder da justiça. A gente vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, onde Paulo ele vai reforçar o envolvimento do Espírito Santo, né? Ou seja, a trindade toda nesse processo de justificar o homem. 1 Coríntios 6, versículo 11, diz o seguinte: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então aí o agente da justificação é o Espírito Santo. Outro ponto, as evidências da justificação, né, as obras comprovam a justificação. Não adianta a gente dizer que foi justificado por Deus e as nossas obras não mostram isso. A gente já viu um pouco sobre a questão das obras, né, as boas obras serem uma evidência da nossa salvação. E Tiago vai falar exatamente sobre isso. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 21 e o versículo 25, ele diz o seguinte: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E no versículo 25 ele vai dizer o seguinte: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Então, é Tiago mostrando, né, que tanto Abraão, que creu em Deus e ofereceu o seu filho como sacrifício, obviamente houve intervenção ali, mas ele, por ter acreditado em Deus, isso foi imputado, a justiça sobre ele, né? E ele também está alegando também a questão de Raabe. A ação de Raabe foi uma ação demonstrativa que comprovou que Raabe acreditou nas promessas de Deus e isso foi imputado para ela
a justiça de Deus. Então ela manifesta essa justificação mediante essa atitude drástica também de esconder os espias, podendo ela sofrer consequências por conta disso. Então a evidência da justificação é as obras que a gente pratica. A posição do justificador, a justificação é possuída em Cristo, aí 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então são alguns tópicos aí importantes para a gente pensar em relação à justificação, ok? A posição da justificação do justificador, como eu esqueci de colocar aqui, tá bom? Ok, vamos então falar sobre alguns pontos aqui. Então, somos justificados. Eu não vou ler os versículos por causa do tempo. Nós somos justificados pela fé. Romanos 5:21 vai falar sobre isso. A gente já falou sobre isso, né? Todos nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, né? Aquele que creu foi imputado justiça na conta dessa pessoa. Não só isso, nós somos justificados também pelo sangue. Que sangue? O sangue precioso de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. Por isso aí a imagem de um tribunal e a mão sendo cravada por um prego, simbolizando então o sangue de Jesus sendo derramado para que o justo juiz, Deus, pudesse nos declarar justos, né? Fomos justificados também pela graça, né? Que foi gratuitamente, né? Pela graça de Deus que nós fomos justificados em Cristo. Jesus é esse advogado que nos defende e ao mesmo tempo que se coloca no nosso lugar, sofrendo a pena em seu lugar, transferindo a punição para ele, para que assim nós pudéssemos ficar livres da condenação, não só livres da condenação, mas também propício aos privilégios todos que o reino de Deus traz para nós. Então, nós somos justificados em Cristo e também fomos justificados por obras e não por fé somente, né? Então, Tiago, por exemplo, 2:24, diz o seguinte: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Você está me mostrando que você acredita em Jesus. Ok, mas as suas obras não mostram isso. Porque uma pessoa acabou de dizer para você que está com fome, está com sede, e você apenas orou por essa pessoa e não fez nada por essa pessoa. Então, as duas coisas são importantes nesse processo, né? Porque essas duas coisas são evidências, são frutos da nossa salvação, são frutos da nossa justificação em Cristo Jesus. Ok? Vamos falar sobre o significado, então, de imputação, que é outra palavra que está dentro da questão da justificação, e a gente precisa entender um pouco essa palavra imputação nesse processo de justificação. Então, eu trago aqui alguns elementos importantes aí. Imputar significa debitar, atribuir responsabilidade ou lançar na conta de alguém. Você que já comprou alguma coisa naqueles armarinhos antigamente, né? Você chegava lá, eu quero 1 quilo de açúcar, eu quero meio quilo de manteiga, coloca aí na conta de fulano de tal, né? E a pessoa ia lá no caderninho e colocava na conta. Isso é imputar. Ó, imputa aí na conta de fulano, né? A palavra imputar, do latim imputare, significa fazer valer, levar em conta, atribuir, ok? Então isso aí é uma terminologia para a gente poder entender o significado dessa palavra. Outro ponto aqui é uma ilustração no Novo Testamento, por exemplo, né? O apóstolo Paulo vai trabalhar essa palavra imputar, né, na carta dele a Filemon, no versículo 17 e versículo 18. Deixa eu ler aqui, Filemon, né, é uma carta bem pequena, né, inclusive foi uma carta que foi bem polêmica agora, né, recentemente foi tratado algumas coisas em relação a essa carta, mas é uma carta linda, que trabalha muitas coisas, né, em relação à questão do imputar, a questão de tratar algumas coisas em relação a um escravo, a um trabalhador,
Filemão, versículo 17, versículo 18, diz o seguinte: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, né? Ou seja, impute essa dívida de Onésimo na minha conta. Então, nessa carta aqui ao Filemão, a dívida do escravo Onésimo, né? Lembra, Paulo ele conheceu Onésimo no presídio, né? Onésimo se converte por meio de Paulo, se torna filho na fé de Paulo. Paulo descobre de quem era o senhor desse escravo, e Paulo vai enviar esse escravo novamente para o seu senhor chamado Filemão, que é outro filho na fé de Paulo, né? Então, e o diálogo é todo em cima disso. Então, a dívida desse escravo, Onésimo, deveria ser paga antes da sua restauração ao seu senhor Filemão. Visto que Onésimo não tinha recursos para salvar sua dívida, obviamente, na verdade, Onésimo, por ter fugido do seu senhor, ele era merecedor de uma punição severa, né, e em alguns casos até mesmo a morte, né? Então, mas Paulo ele vai interceder por Onésimo ao seu senhor Filemão, né? Então, por ele não poder pagar essa dívida, né, Paulo diz a Filemão que ele poderia lançar na sua própria conta todas as dívidas do seu escravo, né? Então, essa ideia de lançar na conta é a ideia da imputação. Apesar de que Filemão, como também sendo um escravo de Jesus, né, ele jogou na conta de Jesus todos os pecados que ele tinha cometido e que ele cometia, né? Então, ele era um agraciado pela imputação de Cristo Jesus, né? Não só isso, mas Filemão, ele era um cara que foi investido por Paulo. Então, Paulo tinha muito crédito, né? Para ele, né? Para ele, Paulo era um cara que ele devia muito, não no sentido financeiro, mas no sentido espiritual. Então, Paulo apela para ele, então, dizer, olha, receba esse homem como se estivesse recebendo a mim. E se ele tem alguma dívida, e se você precisa cobrar essa dívida dele, porque a ideia é não cobrar, então lance sobre a minha conta toda a dívida que você achar justo ter dessa pessoa. Então aí a palavra imputar, se referindo também a essa questão aí de Filemão e Onésimo envolvendo Paulo. E outro tópico aqui é o tópico do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento vai trazer uma tipologia lá em Levítico, capítulo 16, versículo 20 ao 23, eu já falei sobre isso. Logo no início, quando eu falei sobre propiciação, né? O ofertante, ele impunha as mãos sobre a cabeça do animal sacrificado, identificando-se com a vítima, transferindo para ele a sua culpa. Deixa eu lembrar para vocês, né? Uma vez no ano, o povo de Israel se reunia, fazia jejum, que era para oferecer sacrifício a Deus, a fim de terem seus pecados perdoados, né? O sacerdote, que era aquele que entrava no templo, né, ou no tabernáculo, e que poderia ir até o Santos dos Santos, ele tinha que oferecer sacrifício para ele mesmo, para a família, ele tinha que se purificar. Então existia um outra ovelha que era oferecido em sacrifício das pessoas, e nesse processo existia uma segunda ovelha, ou segundo bode, também conhecido como um bode. E esse bode ele é intitulado como bode emissário. E Deus é muito específico, diz o seguinte, que o sacerdote ele tinha que colocar as mãos na cabeça desse bode emissário, e ele falava, recitava todas as transgressões do povo de Israel para esse animal. E quando ele falava, ele estava transferindo, era uma transferência de culpa para outro ser, no caso outro animal. Então ele falava todos os pecados, todas as transgressões. Então o pecado simbolicamente era transferido para esse bode, e esse bode então era levado por uma pessoa até o deserto, e lá ele era deixado para ele sumir de vez. Então essa obviamente é um símbolo marcante da pessoa de Jesus,
Porque Jesus, ele não só é a ovelha que é sacrificada, mas também ele é o bode emissário, porque foi transferido o pecado da humanidade para Jesus, e Jesus foi levado para fora dos muros de Jerusalém, foi levado para o deserto para levar consigo os nossos pecados. Então, a ideia aqui é que o pecado era transferido para ele, era transferido também a culpa para aquele animal. E essa é a ideia também de imputar, transferir o pecado para outro ser, né? E Romanos capítulo 4, versículo 5 vai dizer: mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Você não precisa fazer obras da lei para ser salvo. Mas se você crê tão somente, então essa sua fé é atribuída justiça para você por conta do ato de morte de cruz de Jesus por mim e para você. Então a conclusão que a gente tira então é que imputação é o ato de Deus em atribuir a Cristo as transgressões do pecador. Então Deus atribui, Deus ele coloca os pecados da humanidade para Jesus, né? E atribui a Jesus a culpa, mas ao mesmo tempo Deus atribui a nós a justiça de Cristo, né? Porque Cristo ele morreu, mas Cristo morreu de forma justa. E essa justiça então é atribuída para nós, mediante a fé no sacrifício substitutivo na cruz. Era nós para estarmos já na cruz. Mas houve uma substituição. Jesus se colocou no nosso lugar e pela fé nesse ato, pela fé nesse sacrifício e nesse amor e nessa graça, Deus então ele vai imputar sobre nós a justiça que é de Jesus. E por conta disso nós temos liberdade, por conta disso nós temos perdão, nós temos salvação, e por conta disso nós temos acesso ao trono da graça de Deus e somos detentores dos privilégios que Jesus e sua graça traz para nós. Amém? Então, os resultados da justificação, que é pela fé, que a gente pode perceber, né? Eu tenho trago pelo menos aqui 3 resultados. Nós temos paz com Deus, né? Então, lembra-se, porque todos pecaram e todos estão afastados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós devíamos a Deus. Nós estávamos em guerra com Deus, mas a justificação nos pacifica com Deus, nos junta novamente com Deus. Outro resultado é posição permanente na graça, né, em Cristo Jesus. Então a gente experimenta dessa graça que nos fortifica, nos fortalece, que nos mantém e que nos dá esperança. E também nós não vamos sofrer mais nenhuma condenação. Né? Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque toda a condenação já foi levada por Ele na cruz. E isso é algo fantástico, é extraordinário, isso é algo para a gente regozijar, isso é algo que deveria nos impulsionar a viver cada vez mais, a agradar esse Deus, esse Cristo que pagou a pena por nós. Amém? Eu trago aqui então uma imagem que eu achei muito legal, porque ela traz um resumo detalhado, né, e algo bem dinâmico aqui, sobre justificação. Então, aí o primeiro, né, a justificação. Esse termo é um termo legal, como a gente já falou, ou judicial, que vem da palavra grega justo e significa declarar justo. Então, justificação significa declarar alguém justo. Segundo, né, esse veredito de declarar a pessoa justa inclui o perdão da culpa e do castigo pelo pecado. Terceiro, Deus imputou o pecado do homem na conta de Jesus Cristo. Né? Deus aí transfere a nossa culpa para Jesus. Né? Quarto, o pecador ele recebe esse dom da graça de Deus apenas pela fé. Né? É um ato de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, não é pelas obras, não é pelo cumprimento da lei. E 5, justificados os crentes, ele tem paz com Deus, né? Ele tem posição permanente na graça de Deus, ele tem
ele não vai mais sofrer condenação. Então nós temos aí o símbolo de um Deus santo, né, que perdoa homens pecadores. Como é que um Deus santo e justo perdoa pecadores injustos? Exatamente porque alguém que é justo e perfeito se coloca no lugar desse alguém que é pecador injusto, Cristo Jesus. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então, louvamos a Deus por esse ato tão maravilhoso que chegou para nós o momento da nossa conversão, o momento da nossa salvação. Glória a Deus por isso. E, gente, a gente então encerra nossa aula falando aqui de forma bem resumida, falando sobre a adoção. E aqui eu coloco um título falando sobre a adoção, um supremo privilégio, né? A gente precisa entender que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Nós somos criação de Deus, criatura de Deus, mas existe um ato muito específico, muito singular, que nos leva a gente se tornar filho de Deus. Então, por exemplo, aí João 1, versículo 12, vai falar exatamente sobre isso. Portanto, todos aqueles que creram e todos aqueles que receberam Jesus Cristo, foi-lhe dado o poder, o privilégio, o direito supremo de ser chamados filhos de Deus. Por conta disso, Deus não é só mais um Deus, mas Ele é o nosso Pai celestial. Então, nós podemos distinguir dois aspectos da adoção, né? Então, por exemplo, João diz que pela regeneração nós somos nascidos na família de Deus, né? Então, nós somos nascidos na família de Deus. Nós temos aí alguns textos, né? 1 João, capítulo 3, versículo 10, vai dizer o seguinte. 1 João 3:10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Né? E um texto aí para a gente ver é Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. Diz o seguinte: e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele chama Abba, Pai. Então aí, a atuação do Espírito Santo de nos tornar filhos de Deus em Cristo Jesus, de forma que a gente pode chamar Deus então de Abba, Pai. E Paulo vai falar sobre a adoção legal, né? Ele pensa que quem não é da família, e nós não éramos da família de Deus, nós somos adotados para fazer parte da família. E acaba sendo herdeiro de tudo, mesmo sem ter nascido na família. Então aí temos esses textos, como aí Gálatas 4, versículo 5, que diz: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Outro texto aqui é Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 17. Romanos 8, 14 e 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento para também participarmos da sua glória. Muito interessante, porque Paulo, quando ele usa a palavra adoção, Paulo ele pega esse termo vindo do contexto romano. E no contexto romano, um homem que não tinha filho, ele quando adotava esse filho, essa adoção era uma adoção muito forte, no sentido de que
todos reconheciam que aquela pessoa adotada era filho e tinha todos os direitos, tão quanto um filho nascido daquele homem. Então, todo o direito lhe era garantido, mesmo que ele tivesse depois e nascesse outro filho da carne. Então, os dois eram considerados tinham o mesmo direito como herdeiro daquele pai. E para terminarmos aí, Efésios capítulo 1, versículo 5, que é um texto bem interessante. E esse texto aqui me lembra uma ilustração que eu vou contar para vocês. Efésios 1, 5 diz o seguinte: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Imagina, né, que antes da fundação do mundo, né, antes de tudo existir, antes de nós existirmos, Deus já tinha nos predestinados para sermos adotados como filhos dele, mediante ao Cordeiro que foi imolado, mediante a cruz de Cristo. E uma ilustração conta a história de um empresário que ele foi distribuir Bíblias para os seus empregados, e nesse momento ele leu esse texto. Ele leu esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 5, e ele queria entender mais sobre o significado da adoção, né? Quando Deus nos adota. E diz que tempos depois aquele homem viajou para outro país e ele resolveu adotar uma criança de um orfanato. E quando chegou naquele orfanato e foi ver aquela criança que ele ia adotar, ele viu que aquela criança era uma criança raquítica, uma criança maltratada, uma criança muito magra, uma criança cheia de síndromes, cheia de doenças, inclusive doenças incuráveis, doenças crônicas. E ele pensou várias vezes: nossa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo aqui adotando uma criança como essa? Eu já tenho uma certa idade, eu já tenho filhos criados, meus filhos já estão casados, já estão fazendo universidade, e eu vou adotar uma criança, né? Essa criança tão feia, tão miserável, que está doente, e provavelmente depois que eu adotar ela vai logo morrer, porque não vai aguentar, né? Essas mazelas que ela tem no corpo. E diante daquele entrave, aquele empresário ele resolveu então adotar aquela criança. E só depois que ele adotou aquela criança, e só depois que ele começou a cuidar daquela criança, que ele entendeu de fato o que é que significa a adoção de Deus para conosco. Ele entendeu que Deus ele é grandiosamente maravilhoso, amoroso, gracioso, ao ponto de adotar pessoas miseráveis, pessoas pecadoras. Nós não éramos bonitos para Deus, nós não tínhamos nada que agradasse a Deus para que Deus pudesse nos adotar. Nós éramos condenados, mas mesmo assim, Deus olhou para nós com um olhar de adoção. Deus olhou para nós com um olhar de amor, com um olhar de pai, que deseja ter nós como filhos. E ele nos adotou em Cristo Jesus. E para isso acontecer, ele pagou um preço muito grande, enviando o seu único filho, para que através desse grande irmão, nosso grande irmão Jesus, pudéssemos ser aceitos como filho de Deus, pudéssemos fazer parte da família de Deus. E diante disso, nós temos todos os nossos direitos de herança garantido em Cristo Jesus. E um dia nós vamos nos encontrar plenamente com o Pai e vamos desfrutar não da sua herança, mas o nosso maior anseio é desfrutar da sua própria pessoa e poder vê-lo face a face e dar aquele forte abraço para aquele que nos adotou em Cristo Jesus. Então, esse é o meu desejo e esse é o desejo também que eu tenho para mim e para você. Vamos pensar um pouco sobre como a gente pode refletir e aplicar tudo isso que a gente falou nesse dia. Então, reflexão e aplicação. Eu trago aqui algumas coisas para a gente pensar, algumas perguntas.
olhando para nós, que tipo de sentença nós merecíamos? Olha para você. Olha para você no passado. Qual era a sentença que você merecia? Você merecia a condenação, o inferno, ou você merecia a absolvição? Ah, Genilson, mas eu sou tão bonzinho, aquela coisa. Gente, independente, nada, nada, não é por obras, não é por caráter, não é por moralidade, nada. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a condenação. Era certa a nossa condenação, a não ser que Jesus se levantou e por sua graça se colocou diante de nós. Então, nós não somos merecedores de nada, né? Então tem uma música que diz assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Né? E restituir o quê? Se nós não tínhamos nada, nós éramos perdidos, nós estávamos dentro de um orfanato, né? Fedendo, sujo, feios, com doenças, que iria nos levar à morte certamente. E Deus, ele vem e olha para nós e nos ama e nos adota. A gente não tinha nada. O que é que a gente vai pedir a Deus de restituição, se tudo que a gente tem é em Cristo Jesus, se tudo que a gente tem é pela graça, né? Então, com certeza, né, a sentença que nós merecíamos era a sentença da condenação eterna no inferno. Outra coisa para a gente pensar é: Jesus pagou a conta que nós devíamos. Jesus foi lá e pagou a conta. E a pergunta é: é necessário nós fazermos mais dívidas? Pensa comigo. Por que nós continuamos fazendo mais dívidas? A conta que Jesus pagou foi os pecados, meu e seu, o pecado da humanidade. Jesus pagou não só o pecado passado, mas Jesus pagou o pecado passado, presente e futuro. Tudo foi colocado para ele. E a minha pergunta reflexiva é necessário a gente fazer mais dívidas para Jesus? Claro, Jesus, ele morreu uma única vez. Mas será que não existem práticas e pecados que a gente vai colocando na conta dele que a gente não merecia colocar? Porque o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade de nós vivermos uma vida santa, de nós pecarmos o mínimo possível. Mas muitas vezes a gente acaba, né, se jogando no lamaçal e voltando práticas de coisas que Jesus morreu na cruz por nós, e nós não damos valor a isso, nós não damos valor ao que ele fez por nós. Que a morte de cruz, gente, que a morte substitutiva de Jesus possa nos encorajar a entender que eu não preciso mais colocar na conta de Jesus pecados que já foram pagos, porque nós fomos já libertos do pecado. Amém? Terceiro, o que Paulo fez com Onésimo, você seria capaz de fazer com alguém? Você seria capaz de pegar a dívida de alguém e colocar sobre você, né? Impute a dívida dessa pessoa em mim, coloque na minha conta, né? Seria capaz de fazer isso, né? Você seria capaz? Eu sei que muitos de nós seremos capazes, e eu louvo a Deus por isso. Mas existem contextos que talvez Deus vai nos colocar em prova, e talvez esse estudo vai nos lembrar que um dia alguém pagou o preço por nós, e nós podemos pagar um preço por outras pessoas. Obviamente eu não estou falando de pagar uma pena, ir para um presídio ou coisa parecida, mas às vezes a gente pode pagar, né, tipo, a gente pode pagar uma conta de energia que não fomos nós que consumimos, mas a pessoa que consumiu não pode pagar essa conta. E a gente vai dizer assim: coloca essa conta no meu débito, né, que eu quero, né, imputar, né, essa conta para mim. Então você seria capaz de fazer, né, como Paulo fez com Onésimo, né, de perdoar, pedir para que Filemon perdoasse a sua dívida e colocasse a sua dívida na conta de Paulo? Você seria capaz de fazer isso? Esse ato de amor, esse ato de graça. E a última pergunta aqui que eu trago para você existe alguém que você conhece que é escravo de uma dívida? Que é escravo da dívida do pecado, por exemplo? Aí, com certeza nós conhecemos muitos. Que tal procurar essa pessoa essa semana e dizer que Jesus pode pagar essa dívida e declarar essa pessoa justa, né? Quem sabe, né, muitas pessoas estão sofrendo porque estão cheias de dívidas no Serasa, SPC, no cartão tal, mas essas pessoas não sabem que elas têm uma dívida eterna pelos pecados cometidos contra Deus. E essas pessoas são inimigas de Deus.
E Deus, ele é justo, e por ser justo, Deus, ele tem uma sentença contra essas pessoas. Porém, essas pessoas precisam saber que tem alguém que pode perdoar suas dívidas. Tem alguém que pode colocar essa dívida para si mesmo. E essa pessoa é Jesus. Jesus pode fazer com que essa pessoa seja declarada justa por Deus e viver essa liberdade em Cristo. Com certeza nós temos e nós podemos fazer isso e precisamos fazer isso porque um dia alguém fez por nós. Então esse é o meu desafio para você. Eu queria encerrar aqui louvando a Deus, agradecendo por essa aula, agradecendo por Deus nos relembrar e nos aprofundar mais sobre o significado da palavra justificação, ser justificado, e também a ideia da adoção em Cristo Jesus, sermos adotados na família de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando nesse sentido, que nós possamos vivenciar essa paternidade, essa adoção e essa justificação. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, te louvo, Deus, porque o Senhor tem nos declarado justos. E isso não depende de nós, isso é um ato do Senhor. E nós te louvamos. Deus, te louvamos também porque podemos ter o privilégio e ter o poder de ser declarados filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus Cristo e nós recebemos a Jesus. Deus, e que esse crer e esse receber também possa ser espalhado por tantas outras pessoas que ainda não foram declaradas justas pelo Senhor. Talvez pessoas das nossas famílias, pessoas dos nossos vizinhos, pessoas da nossa sociedade. E nós estamos aqui para isso, Deus, para poder levar essa mensagem poderosa do Teu Evangelho que justifica e adota pessoas para a família de Deus. Que isso possa se perpetuar, Deus, nas nossas vidas e que isso possa ser algo evidente, Deus, na minha prática como cristão, como discípulo de Jesus, na vida de outras pessoas. Muito obrigado por essa aula. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Queridos, amém. Deus te abençoe e obrigado por esse tempo aqui especial. E eu te encorajo a compartilhar essa aula, a rever essas aulas, a fazer com que seus grupos possam estar participando. E semana que vem vamos estar aí no nosso fechamento, na nossa disciplina de Teologia Básica da Salvação. Semana que vem eu te encorajo a estar conosco e vamos falar sobre segurança da salvação. Então vamos falar um pouco sobre, por exemplo, salvação se perde ou salvação é garantida. Então vamos falar um pouco sobre isso, é um tema um pouco polêmico, mas eu te convido para estar comigo na próxima sexta-feira, na nossa 10ª última aula de Teologia Básica da Salvação. Ok? Então Deus abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima sexta-feira, se Deus assim quiser. Amém?